os homens têm mais tendência à psicopatia do que a mulher. Então, as estatísticas mostram que no mundo existe de 2 a 4% de homens psicopatas e de mulheres de 1 a 2%. Eu não concordo muito com essa porcentagem, porque eu acho que no fim eles só vão diagnosticar aquilo que eles conseguem. Então, geralmente, é o máximo, né? Aqueles que estão lá presos, que foram assassinos. Mas vide a população carcerária, que na sua maioria são homens. São homens, né? Então, na realidade, a porcentagem maior, a gente não sabe por que homens nascem muito mais psicopatas que as mulheres. Mas tem, né? Tem do homem, tem da mulher. Como eu falei, a gente, estatisticamente, a gente ou já encontrou ou vai encontrar algum psicopata na nossa... A gente só não soube identificar, né? A gente só não soube identificar. Existe. É difícil identificar, né? Porque eles envolvem de uma forma, você não entende o qual grau eles têm de conseguir te persuadir, né? Primeiro de te envolver, de criar um clima onde você confia, e depois ele vai contar sempre uma história triste, né? Que ele foi abandonado, que ele foi espancado. E às vezes até né? Porque se a mãe ou o pai ele provavelmente também sofreu a perversidade desses pais. Que nem eu falei, não é porque ele sofreu aquelas perversidades que ele vai virar um psicopata. Sim. Como a sociopatia diz. Mas muitos que sofrem e são psicopatas também, mas sofrem as consequências desses abusos emocionais e físicos dos pais, porque os pais também são. Sim, com certeza. E aí E aí intensifica também, né? Tem uns que intensificam, ou não? O grau não tem nada a ver com os maus tratos e mais a genética. A genética tem 100% de influência, mas como eu falei, pode ser que ele aumente o grau de perversidade com o passar do tempo, dependendo do que acontecer. Mas o que ele já alcançou, ele não regride. Então, não tem como um alto grau de psicopatia, aquele que mata, esquarteja, blá, 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 chegar a ser um estelionatário, por exemplo. Né? Mas o estelionatário pode passar por um grau de perversidade maior, então de judiar. Pode se intensificar, então. Pode intensificar, né? Mas pelo que a gente percebe nas histórias é exatamente isso, né? Eles vão, no caso, entre aspas, vai aumentando também, né? entediando, né? E buscando cada vez mais estímulos. Eles se entediam fácil e querem buscar coisas novas, né? Tem um seriado que mostra isso, um serial killer aí que ficou famoso, inclusive, que fez um sucesso, né? Porque eu também não entendo isso, né? A do Dahmer deve ser. Dele mesmo. Nossa, o dele é, assim, um caso terrível. Né? Ele se envolvia com homossexuais, né? Ele começou a fazer com mais frequência, porque ele fazia um e ficava. Aí depois ele pegava outro, né? Depois ele começou a intensificar. Você vê que ele começa a fazer, até ser pego, né? De tanto que ele começou a fazer. Você vê a expressão deles no momento do julgamento, né? A gente fala assim, como é que ele fez tudo isso, tá com aquela cara, né? Até às vezes um sorrisinho meio estranho. Como se nada tivesse acontecido ali. Pra eles, ele tá lá tudo bem, né? Ali o caso dele foi bem... O caso dele é bem sério. Tanto que tem até um episódio, não sei, né? Se chega a passar na série dele, que ele tenta fazer uma lobotomia num rapaz, né? É o primeiro. Uma lobotomia num rapaz, mas ele erra e acaba matando o rapaz, porque ele queria que ele ficasse ali, né? A lobotomia, ele ia ficar meio robotizado ali, ele ia poder fazer o que ele queria, porque, né, ele tinha até a parte do canibalismo, né? Onde ele guardava as pessoas, pedaços das pessoas pra comer já depois. Nível é tipo Hannibal, né? Hannibal Lecter, aquele que, né? E você percebe que no caso do Hannibal, apesar de ser uma ficção, ele, quando ele é entrevistado por aquela jornalista, inicialmente para contar os casos dele, ele conta assim, como se ele estivesse contando uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Ele tem... Zero sentimento. Tem uma parte até que ele tá com o cérebro do rapaz aberto, ele tá tirando pedaços do cérebro e servindo pro rapaz, quer dizer, né? Ainda tinha isso, né? Além do canibalismo, né? Da maldade, da perversidade, ali dá pra ver bem um psicopata, né? Como eles estudam as pessoas, né? Como ele envolve as pessoas ao ponto de que você vai acabar sendo a vítima dessa pessoa, infelizmente. Né? Pois é. A hora que chega, a hora que cai na dele já era. E eles não querem ser pegos. Então eles fazem de tudo. Chega uma hora que acaba pegando, né? Por manhã. Que nem no caso desse Dahmer, ele perde a mão, né? Digamos assim. Porque ele começa, assim, até onde eu vi, ele começa a fazer uma coisa com mais frequência. E aí é onde ele é pego, né? Ele é pego exatamente pela frequência que ele começa a fazer.
mas geralmente eles fazem de tudo para não ser pegos, né? Porque como eles são muito mentirosos, eles conseguem conduzir de bem, então ele vai falar que não, né? E vai dar um jeitinho, quando ele percebe que ali tá tendo risco de ser descoberto, ele tenta mudar, né? Tenta mudar a tática, tenta mudar para outra coisa, né? A não ser que seja no caso que nem desses serial killers, que é o mais grave que a gente pode dizer do psicopata, né? Ele tem a tendência a repetir o mesmo padrão, né? A repetir. Se ele pega mulheres, se ele pega homossexuais, se ele pega criança, né? Ele tem uma tendência a repetir, mas sempre, se você for ver na história, né, sobre grandes serial killers, eles até passam tempo, às vezes passa 1 ou 2 anos para cometer de novo. Então, é exatamente isso que a gente estava falando. Para que ele possa não ser pego, né? Quando ele percebe que tem um grau ali chegando, ele vai mudar de alguma forma para que, né? Imagina, ele é aquela pessoa que você fala, sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, mas eu conheci essa pessoa, eu jamais imaginei que ela faria isso. Eles têm um álibi muito maravilhoso, né? Você pode ter lá, viver com as pessoas, dar risada, fala sobre tudo, mas tem emoções muito rasas, né? Infelizmente. Nos Estados Unidos tem casos de líderes religiosos, sim, né? Família perfeita, e no final das contas era um psicopata. E tem bastante lá, né? Ou pelo menos é o que é mais divulgado. É mais divulgado, eu ia falar. Em todo lugar deve ter. Eu acho que ele é mais divulgado porque, no caso, né, a indústria cinematográfica, né, ela quer pegar coisas que, de uma certa forma, o ser humano parece que gosta um pouco de ver algumas coisas, né? Eu ia falar exatamente isso no começo, né? Que a série explodiu tanto, ficou tão famoso que eu falei, cara, mas isso daí ficou famoso porque as pessoas estão dando audiência. Se tá dando audiência, as pessoas estão assistindo e gostando. Mas assim, em que mundo que a gente tá, em que assistir essa série é prazerosa também pra pessoa que tá assistindo? Mas eu posso te dizer uma coisa, Amanda, o mundo que nós estamos sempre foi o mesmo. Ah, sim. Se você for ver aí na história, aquelas pessoas que eram enforcadas na frente da população, aquelas arenas de disputa ali, todo mundo ficava feliz, né? Um vai morrer. Como é que você fica feliz? O cara tá sendo desmembrado, tá sendo comido por leão. Imagina, eu acredito que todo mundo tem um pouco da psicopatia na cabeça, não é possível, né? Porque pra ter isso não é uma coisa normal. Nem todo mundo gosta disso, mas uma grande parte da população gosta. Por isso que esses jornais sensacionalistas, que a gente fala de sangrento, né, que só tem desgraça, aquela coisa, ele atrai uma curiosidade diferenciada para o ser humano, né? Ele quer ver ali, ele vai se compadecer daquilo, né? Alguns vão se compadecer daquilo, mas vai assistir, vai passar, e amanhã vai assistir de novo, e vai ver de novo, e vai ver de novo, vai ver de novo, infelizmente.